Então, no vídeo passado eu discuti a dedução, né, da lei de Gauss, que a gente pode interpretar, né, como o fluxo de campo elétrico que passa por uma área, né, fechada. O que eu quero dizer com a área fechada? É uma área em que ela encobre um certo volume, certo? Então, esse fluxo em qualquer área fechada, A, que aqui a gente vai sempre nos referir a essa área, essa superfície, como a superfície gaussiana, certo? Então, o fluxo que passa por essa área, ele vai ser igual, o fluxo de campo elétrico, ele vai ser igual à carga que está contida dentro do volume, dividido por ε0, onde ε0 aqui é a permissividade elétrica do vácuo e é igual a 8,85 vezes 10 a menos 2 coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Essa carga que está aqui em cima, né, Qin, é a carga que está no interior desse volume. E ela pode estar distribuída de qualquer forma, desde que o seu valor numérico, seja positivo ou negativo, esteja dentro desse volume, certo? Então, essa é a interpretação. Esse fluxo, ele, de forma geral, é calculado fazendo a integral do produto escalar entre o campo elétrico num certo ponto, né, em uma certa posição dessa área, dessa superfície gaussiana, com, né, o produto escalar desse campo com o elemento de área próximo daquele lugar onde você tem a medição do campo elétrico. Então, quando você faz esse produto escalar, você tem um diferencial de fluxo. Esse diferencial de fluxo é integrado na área, formando o fluxo completo. Ok. Então, agora a gente vai usar a lei de Gauss para aplicar em alguns problemas que já conhecemos. Só para vocês terem noção do quão poderoso é você usar a lei de Gauss comparado com os outros métodos, que sejam aplicar a lei de Coulomb ou diretamente a lei de Coulomb da força ou diretamente a lei de Coulomb para o campo elétrico para calcular o campo elétrico em algumas situações. Então, o objetivo aqui é mostrar o quão isso facilita a nossa vida. Vale lembrar que a aplicação da lei de Gauss, ela só é muito vantajosa se você tiver algum tipo de simetria, pelo menos com relação a cálculos analíticos. Se você tiver algum tipo de simetria no seu problema, a lei de Gauss é a maneira como você deve usar, né? A lei de Gauss vai ser a melhor maneira para você calcular grandezas como campo elétrico ou carga. Então vamos começar retornando à nossa ideia de lei de Coulomb, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a lei de Gauss para uma carga pontual, usar o que a gente conhece de simetria e obter de lá a própria lei de Coulomb. Vale lembrar que isso não quer dizer que a gente está demonstrando a lei de Coulomb através da lei de Gauss. Até porque a gente usou a lei de Gauss para chegar... até porque a gente já usou a lei de Coulomb para chegar na lei de Gauss, certo? Quando a gente decidiu calcular, né, o campo elétrico devido a uma distribuição de cargas qualquer feita na aula passada. Então, mas isso é mais como uma maneira de você observar o quão simples ficam os problemas. Então, o que a gente quer avaliar aqui, né? Vamos considerar uma carga pontual positiva posicionada aqui, certo? Então, aqui eu tenho uma carga Q e eu vou definir como a nossa superfície gaussiana uma esfera centrada na mesma posição dessa carga pontual. Então, se eu desenhar aqui de forma, né, bem simétrica uma esfera, certo? Essa esfera está centrada na posição dessa carga aqui. Vamos dizer que o raio dessa esfera é R, certo? Então, qualquer ponto na superfície dessa esfera se encontra, né, a uma distância R e pode ser representada por um vetor R desse tipo. Então, o que eu quero discutir com vocês aqui? Que se eu, né, decidir aplicar a lei de Gauss aqui, vai me dizer a integral
dentro dessa área completa da esfera, do campo elétrico, produto escalar com elementos de área, o que eu vou ter vai ser o valor da carga dentro da minha superfície gaussiana, dividido por ε0. Então, aqui a gente precisa discutir as nossas simetrias. Então, qual é a simetria que eu estou interessado aqui? Ou por que eu estou interessado numa simetria? Porque eu quero, de maneira mais simples possível, tirar o campo elétrico de dentro dessa integral sem ter que resolver algo complexo. Certo? É por isso que a gente escolhe, nesse caso, uma superfície que é uma esfera. Nesse caso, a gente sabe que, por simetria, independente de onde eu estiver, o campo elétrico vai ser algo radial, certo? Ele vai apontar na direção radial, ou seja, na direção em que o vetor R aponta. Por exemplo, se eu estiver numa posição aqui, em cima da minha superfície, certo? Que está aqui fora do quadro, em algum lugar, eu vou ter um vetor R que liga, né, o meu centro da esfera até esse ponto. E eu vou considerar que, por simetria, o meu campo elétrico aponta na mesma direção. Nesse caso, ele aponta para fora por causa da carga que é positiva. Nessa mesma análise, eu já posso concluir também que o dA, que é o elemento de área que eu escolhi aqui, vai apontar para fora, radialmente da minha esfera, certo? O elemento de área, ele sempre aponta na direção perpendicular à tangente da área. Então, se eu estou numa esfera aqui, né, todas as tangentes em qualquer ponto que eu pegar, vai ter um vetor ortogonal a essa tangente e ele vai apontar para fora. E aí é que eu defino o meu elemento de área dA. Dessa forma, se eu tiver um elemento de campo ou um elemento de área apontando para fora radialmente e um campo elétrico apontando para fora também radialmente, eu posso, sem problema nenhum, dizer que o campo elétrico, produto interno com elemento de área, vai ser igual. Como eles estão na mesma direção, o produto escalar vai ser exatamente igual ao módulo do campo elétrico vezes o módulo do elemento de área. Por quê? Porque o cosseno do ângulo entre eles, que é 0, vai dar 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, dentro dessa integral aqui, como o meu campo elétrico, em qualquer posição, em qualquer lugar que eu escolher aqui, ele, além de aparecer radial, ele vai ser constante por razões de simetria também, né? Não faz sentido o campo elétrico em cima dessa esfera ter um módulo diferente para ângulos diferentes, né? Eu posso dizer que esse E é constante, né? Eu posso até chegar e dizer o seguinte, ó, ele é um E que depende da distância, né? Ele é um E que é uma função do módulo do raio, mas ele não é função da orientação do raio. Portanto, eu posso dizer que E é um E de R. E aqui eu fico com dA. Agora, se eu substituir isso aqui, o que eu vou obter? Veja, eu vou ter integral fechada na área de E de R dA vai ser igual a Qin sobre ε0. O que é a carga que está lá dentro? A única carga que tem nesse problema dentro da minha superfície é o próprio Q. Então, eu posso substituir por Q sobre ε0. Agora, vejam só, isso aqui é o meu campo elétrico que depende de R. Essa integral de área é uma integral que vai varrer toda a área dessa esfera. Quando eu varrer toda a área dessa esfera, se você pensar em coordenadas esféricas, onde eu tenho o raio e dois ângulos que identificam a posição aqui, né, do meu elemento de área na superfície, para eu fazer a integral em toda a área, o que eu vou precisar varrer são os dois ângulos. A distância não muda. Então, como a distância é uma constante, esse E de R se torna uma constante. Então, eu posso tirar ele da integral. Então, E de R vezes a integral fechada de área dA vai ser igual a Q sobre ε0. Agora, eu tenho a integral de dA em toda a área. Isso é exatamente a área total da esfera. Porque se eu agora tiver que integrar, ou seja, somar somente os elementos de área, não mais o produto do elemento de área com o campo, eu estou somando somente os elementos de área, então é a área total, certo? Qual que é a área total de uma esfera? Vai ser 4πr2, onde R é o módulo do raio. Então eu posso reescrever isso como E de R
igual a vezes 4πr² vai ser igual a Q sobre ε0. E aí eu posso agora, finalmente, né, resolver essa equação para E de R. Então, E de R se torna quem? Esse termo passa dividindo, então eu vou ter Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre R2. Se você considerar que essa grandeza 1 sobre 4πε0 é o nosso K, então a gente tem aqui uma equação que é exatamente a lei de Coulomb para o campo elétrico em uma carga pontual. Ou seja, o resultado da equação da lei de Gauss aplicada a uma carga pontual é exatamente a lei de Coulomb, como deveria ser, já que a lei de Gauss ela vem do uso dessa lei de Coulomb aplicada por uma distribuição de cargas. Ok? Então esse é o primeiro exemplo que a gente queria, né, usar para começar a entender como se usa a equação da lei de Gauss. Então, o princípio vai ser sempre encontrar uma simetria. Essa simetria vai facilitar a solução dessa equação, desse lado de cada integral. E essa simetria ela tem que ser tal que a carga que esteja dentro seja a carga de interesse, né? Que aqui no caso é a carga interna, que é o nosso próprio Q. Tá ok? Então, essa é só para vocês terem noção de como se usa a lei de Gauss. Agora a gente vai aplicar a mesma lei de Gauss em outras situações. Por exemplo, vamos usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico devido a um fio condutor infinito, com uma densidade de carga constante, certo? Então vamos considerar esse problema aqui, onde eu tenho nessa linha aqui, ela é uma linha infinita, certo? E ela tem uma densidade de carga positiva constante em todo o seu comprimento. E a gente está interessado em saber qual o campo elétrico produzido por essa linha de cargas infinitas, certo? Aqui a gente vai fazer novamente uma análise para identificar qual a melhor simetria. Se você tivesse que resolver esse problema usando a lei de Coulomb para o campo elétrico, qual que seria a tática? A gente já fez isso para esse mesmo problema ou problemas semelhantes a esse em outras ocasiões, mas para você resolver, o que você deveria fazer? Você iria escolher um ponto aqui P, né? Um ponto qualquer, e aí esse ponto estaria a uma distância, né? R, pegando uma distância aqui, um vetor que sai perpendicular à linha. E aí o que você poderia fazer? Você poderia dizer assim, olha, eu tenho um elemento de comprimento ali, aquele elemento de comprimento vai gerar um elemento de campo elétrico nessa direção, mas eu sei que tem um elemento do lado de cá, simétrico em relação a esse eixo, que vai gerar um elemento de campo nessa direção. E aí eu sei que esses dois elementos de campo somados vão produzir um elemento de campo nessa direção, ou seja, a componente vertical aqui da soma desses dois elementos de campo vai desaparecer. Portanto, se eu fizer par a par, né, eu vou imaginar, partindo daqui, né, eu vou imaginar que a soma de todos esses elementos de campo sempre vai ser nessa direção. Se eu tiver do lado de cá, vai ser nessa direção. Se eu estiver aqui fora do campo, vai ser nessa direção. Se eu estiver lá atrás, vai ser, ou seja, de qualquer forma, ele vai ser na direção do vetor R que liga, né, o ponto mais próximo aqui desse ponto até ele, né? E aí o que acontece? A gente já sabe dessa simetria. A gente sabe que a simetria nos garante que o campo elétrico gerado por essa linha aqui, né, é um campo, ele é radial, ok? Isso é importante, porque no momento em que a gente aprende que esse campo ele é radial, ou seja, ele tem essa simetria que a gente chama simetria cilíndrica, certo? Eu não vou ter componente do campo elétrico na vertical, somente na horizontal e apontando para longe do fio. Eu posso escolher uma superfície gaussiana que use dessa propriedade do campo elétrico.
Qual a superfície gaussiana que eu vou escolher aqui? Eu não vou escolher uma esfera, até porque uma esfera que use essa simetria, uma esfera em si não vai usar essa simetria, né? Mas, se eu escolher um cilindro, e agora prestem atenção aqui que eu vou fazer, vou escolher um cilindro, que ele começa aqui e, por exemplo, termina aqui, certo? Então, está aqui um cilindro. Esse cilindro tem, né, pode ser decomposto numa tampa de cima, tampa de baixo e as laterais. E aí eu posso dizer o seguinte, esse cilindro tem, né, um raio R, certo? Então, qualquer ponto do cilindro que eu tiver da minha superfície gaussiana, eu vou estar com raio R. Então, eu quero calcular agora o campo elétrico aqui, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, a minha lei de Gauss, ela vai ser dividida em duas partes, né? Eu posso, né, vir para cá e dizer o seguinte, olha, eu posso escrever, na verdade, essa lei de Gauss, a integral, né, de A é dA igual a Q in sobre ε0, e dizer o seguinte, eu tenho o lado 1 da equação e o lado 2 da equação. Os dois lados são fluxos. Isso é o fluxo de campo elétrico e isso é fluxo de campo elétrico também, só que definido por essa área. Então, eu vou olhar só para o lado 1 primeiro, né, desse problema aqui. Então, a integral, né, olhando aqui para o lado 1, a integral fechada, né, de E dA, certo? Veja, esse E aqui é num certo ponto onde eu encontro o meu elemento de área. Mas essa integral é em toda a superfície gaussiana. Ela vai ser, eu posso dividir ela em três regiões. Como eu falei, eu posso ter a região 1, aqui em cima, a primeira tampa, a segunda tampa aqui de baixo, a região 2, e as laterais eu vou chamar de região 3. Se eu fizer isso, eu separo a minha integral em três partes, aí faço a integral na região 1 do campo elétrico, certo? Campo elétrico na região 1, vezes os elementos de área naquela região. Veja que não mais uma integral fechada, porque a tampa não é uma superfície fechada. A tampa em si é uma superfície aberta. Mas, agora eu posso fazer o campo na região 2, certo? Vezes dA, mais a integral na região 3, vezes dA. E aí, vejam, são três integrais para as três regiões que eu encontrei. Todas as três integrais são integrais abertas, não são integrais fechadas. Agora, qual que é o detalhe? Se eu estou dizendo que é radial, certo? Ele sempre vai apontar nessa direção aqui, ó. Certo? Eu estou aqui apontando, estou aqui dando um detalhe aqui na região 1. Então, se ele aponta sempre radial, o produto interno, né, aqui, vai ser sempre zero. Por quê? Porque qualquer elemento de área que eu pegue em cima da tampa vai apontar na direção vertical. Esses são os elementos de área. E qualquer campo que eu pegue na tampa vai ser no plano da tampa. Portanto, o ângulo entre eles vão ser 90 graus. Vai ser sempre 90 graus. Então, esse produto escalar aqui é sempre igual a zero. A mesma coisa acontece aqui embaixo. O produto escalar nessa tampa de baixo sempre vai ser igual a zero. Isso é equivalente a dizer que não tem o fluxo de elétrons, fluxo de campo elétrico passando pela tampa. Ou seja, eu não tenho campo elétrico atravessando a tampa em nenhum ângulo que não seja zero. Então ele não atravessa. Quando ele passa a 0 graus, ele passa tangente. Então eu estou dizendo que o fluxo na região 1 e 2 é zero, certo? Usando esse argumento de que o campo é radial. Então, só me resta agora calcular esse campo aqui. Esse campo aqui, como eu falei, né, em todas as pontas aqui, ele vai ser sempre radial. Aqui ele aponta para cá, aqui ele aponta para cá, aqui ele aponta para cá. E o ângulo entre qualquer elemento de área que eu pegar e o campo vai ser zero, porque se o campo elétrico é radial e a área também vai ser radial, o ângulo entre eles dois vai ser zero. O ângulo entre eles dois sendo zero faz com que essa integral total vai ser 0 mais aquela integral lá. Então, o que eu faço? Aquela integral, como o campo elétrico
e a área são na mesma direção, aquele produto escalar vira somente, né, a integral na área 3 de quem? Do campo elétrico na região 3, que eu vou dizer que é um campo constante, porque se ele é radial, ele só depende da distância, o módulo, que eu quero dizer, o módulo só depende da distância, não do ângulo. Então, ele é uma E de R, é o módulo, vezes o módulo do dA. Agora, de novo, para eu fazer a integral em cima da lateral, o que eu vou mover é o ângulo aqui, né? É esse ângulo polar. Se esse ângulo varia, o R não varia. Então, eu tiro o E de R da integral e sobra só a integral de dA na área 3. Agora, qual que é a integral de dA na área 3? É a área da lateral do cilindro. Então, qual que é a área da lateral de um cilindro? É a circunferência do cilindro vezes a altura. Vamos dizer que eu tenha pego aqui um cilindro de altura L e eu estou a uma distância R. Então, esse lado aqui essa equação, que é igual a isso, vai ser igual a E de R vezes 2π vezes o raio, vezes a altura, que é L. Pronto, a gente resolveu o lado 1 da equação, certo? Agora, o lado 2 é a carga que está dentro daquela superfície gaussiana dividido por ε0. Então, se a gente resolver o lado 2, vai ser, né, não igual, mas é igual a eu dizer que in sobre ε0 vai ser igual a quem? Qual que é a carga que está aqui dentro? É a carga que está dentro do cilindro. Bom, se eu tenho, né, um cilindro de comprimento L, eu tenho, né, uma linha de densidade de carga lambda, que está aqui, e comprimento L. Então, a carga que está lá dentro é lambda vezes L. Tudo isso dividido por ε0. Portanto, agora eu posso resolver juntando o 1 com o 2, né, ou igualando o 1 e 2, e chegar à conclusão que o meu E de R vai ser igual a quem? Veja, quando eu igualar essas duas equações, o L vai cancelar, e aí eu passo dividindo 2πr desse lado aqui. Então, eu vou ficar com lambda dividido por 2πε0, que já está aqui, dividido por R. E aqui é o campo elétrico produzido por uma linha infinita, certo? Se você parar para pensar, no momento em que você define que o campo elétrico, ou que você considera que o campo elétrico é radial, esse problema aqui ele se torna muito simples de resolver. Lembre-se de como a gente tinha que resolver isso usando a lei de Coulomb. Você teria que achar os elementos de carga, fazer uma trigonometria, resolver uma integral que era um tanto complicada, ou pelo menos bem mais complicada do que isso, para chegar no mesmo resultado, certo? Então, isso mostra a facilidade de você usar a lei de Gauss para resolver um problema desse tipo. Agora vamos estender um pouco e tratar, por exemplo, um plano de cargas infinito, certo? Um plano de cargas infinito a gente tratou no capítulo passado, quando a gente fez aquela progressão de anel para disco e depois de um disco fazendo o raio desse disco infinito. E a gente chegou a um resultado bastante interessante sobre quanto é o campo elétrico nas proximidades desse disco ou quando você tem o disco tendendo a infinito, certo? A gente tem um resultado para isso e a gente vai refazer esse cálculo e aí vocês podem comparar também o método usando a lei de Gauss e o método usando a lei de Coulomb. Então vamos apagar isso aqui e fazer para um campo, para um disco ou um plano infinito de cargas. Então, considere que agora a gente tem esse plano, né, de cargas, certo? É um plano em que ele tem uma espessura desprezível, certo? Uma película de espessura desprezível. E aqui eu desenhei essas bordas, mas a gente vai imaginar que essas bordas vão para o infinito, certo? Ou pelo menos que a região que a gente vai tratar aqui é uma região muito pequena, tal que ela sendo pequena o suficiente, ela não tem noção das bordas, certo? As bordas estão tão longe, comparado com as distâncias aqui, que elas parecem infinito, ok? Uma das duas interpretações você pode dar. Então, o que eu quero?
Imagina que esse plano aqui está no plano aqui do quadro, certo? Então imagina que eu quero um campo elétrico a uma distância, sei lá, Z daqui do quadro, certo? Perpendicular. Então, para eu fazer esse cálculo, o que eu posso fazer? Eu posso definir um cilindro, né, que ele esteja com uma tampa do lado de cá, as suas laterais atravessando esse plano, e do outro lado, a uma distância simétrica do lado de lá, uma outra tampa, certo? Eu posso imaginar isso. Se você ver de lado o problema, se esse aqui for o plano, certo? Eu vou imaginar um cilindro assim, ok? Aqui está uma tampa do cilindro, aqui eu tenho outra tampa do cilindro e aqui eu tenho as minhas cargas positivas nesse plano, ok? Qualquer uma das duas maneiras, né? Então, vamos dizer que esse cilindro, né? Agora eu vou tentar fazer em perspectiva aqui. Aqui é a área onde o cilindro toca, né? O plano. Aí eu tenho aqui a parte superior, né? E lá atrás a parte, né, que está por trás, em parte inferior. O que importa aqui? Imagina que eu tenha a área que está aqui, é uma área A, certo? E aqui eu tenho uma distância, né? Que é uma distância aqui que, por enquanto, ela não importa, tá? Mas vamos dizer que essa distância total seja 2 vezes L, né? Onde L é a distância do plano para a primeira tampa e L também é a distância do plano para a tampa lá de trás. Então, por simetria, né? De novo, por simetria, se eu pegar o campo em qualquer lugar aqui, certo? Por exemplo, se eu tiver uma distância qualquer aqui, se eu pegar um elemento de área aqui e calcular o campo, esse campo vai ser nessa direção, se eu pegar do lado de cá vai ser nessa direção. Se eu pegar campos que estão simétricos aí, da mesma maneira que a gente fez para um disco, certo? Se eu pegar num disco aqui, esses campos vão anular as componentes aqui nessa direção e só vai sobrar a componente do campo nessa direção, certo? Então, sabendo disso, eu já vou adiantar já o resultado, que é o quê? O fluxo de campo elétrico só vai existir nas tampas, certo? Eu só vou ter fluxo de campo elétrico nas duas tampas. Se os campos elétricos sempre estão apontando nesse plano aqui, tá? O que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu não tenho campo elétrico atravessando as laterais do cilindro. É o contrário daquele outro problema, onde eu não tinha campo elétrico nas tampas, mas tinha nas laterais. Aqui é o contrário, aqui eu só tenho nas tampas e não tenho nas laterais. Portanto, se eu quiser aplicar a lei de Gauss aqui, qual que vai ser a minha conclusão? A minha conclusão vai ser a seguinte, ó, do lado 1, certo? Do lado 1, o fluxo vai ser somente o fluxo nas tampas. Então, se eu imaginar que esse campo elétrico é igual, independente da posição que eu estou aqui, porque como eu estou imaginando que isso é infinito, não tem como eu identificar para onde é que ele vai crescer, né? Então, ele é igual em todas as posições que eu escolher. Então, o fluxo, né, o lado 1 da equação, que é o fluxo, que é a integral fechada de E dA, certo? Ele vai ser igual somente ao fluxo de um campo constante nas tampas. Veja, do lado de cá, os dAs vão apontar para lá. Do lado de cá, os dAs apontam para cá, porque eles sempre apontam para fora do volume. Os campos elétricos aqui apontam para lá também, se essas cargas forem positivas. O campo elétrico aqui aponta para cá. Então, independente da tampa, o produto escalar entre E e dA é o mesmo. Então, no fundo, o que eu vou ter é o produto entre um campo elétrico constante e duas áreas, né? Nesse caso aqui, o campo elétrico e essa área, nesse caso, o campo elétrico e essa área, o que é igual a 2 vezes o campo elétrico em função de R, né? Em função da distância aqui, que aqui, vamos dizer que aqui era R, tá? Aqui é 2R, certo? Que é a distância que eu estou do plano. Então, 2 vezes o campo de R vezes a área dessa tampa aqui. Então, se eu disser que aquela tampa ali tem uma área A, então vai ser A. Agora, qual que é o outro lado da equação? O outro lado da equação é QI dividido por ε0. Agora, qual que é a carga que está aqui dentro desse volume? É a carga que está dentro dessa área, né? Sigma vezes A. Então, essa carga QI é sigma vezes A, dividido por ε0.
Agora eu posso igualar os dois lados e chegar à conclusão que, quando eu igualar esse lado a esse, as áreas vão cancelar. E aí o meu campo elétrico, que a princípio dependeria de R, vai ser igual a passo 2 dividindo, e vou chegar à conclusão que ele é sigma sobre 2 ε0. Sigma sobre 2 ε0. Portanto, na verdade, o meu campo nem depende do R. Ele é uma constante, certo? E isso é o mesmo resultado que a gente encontrou lá atrás, quando a gente resolveu o disco para o anel, né? Um campo elétrico para um anel, depois para um disco e depois para um plano infinito. Chegamos ao mesmo resultado. Mas veja que aqui a simplicidade que a gente tem para chegar no mesmo resultado, usando apenas argumentos que são argumentos de simetria junto com a lei de Gauss. Eu espero que vocês estejam percebendo a vantagem, né, que é usar a lei de Gauss em algumas situações. E da mesma maneira que lá atrás a gente usou vários argumentos para, por exemplo, chegar no teorema das cascas, que envolvia o quê? O campo elétrico, né, dentro e fora de uma região de cargas, né, uma casca com cargas, e a gente calculou o campo elétrico fora e dentro, e a gente chegou a certa conclusão. A gente vai usar os mesmos argumentos que eu estou usando aqui de simetria e da lei de Gauss para demonstrar o teorema das cascas. Então, eu vou apagar para a gente demonstrar. Então, imagine que você tem agora uma casca esférica, né? Então, isso aqui é como se fosse, né, a película de uma bola, tá? Somente a casca. E distribuído uniformemente aqui nessa casca, você tem uma carga total Q, tá? Então, vamos fazer duas abordagens, né? A primeira tem a ver com a carga, né, aqui dentro. A primeira tem a ver com uma superfície gaussiana definida a partir do centro como se fosse uma esfera, né? Mas tal que o raio dessa esfera é menor do que o raio da casca, certo? Então, o raio da casca aqui é maior do que o raio da esfera que eu estou avaliando. Então, aqui, se eu imaginar de novo condições de simetria, tanto para dentro quanto para fora, né? Por exemplo, se eu pegar aqui uma superfície do lado de fora, também esférica, centrada no mesmo lugar. Tanto dentro quanto fora, é de se imaginar que o campo elétrico, onde ele existir, vai ser radial, certo? Ele vai apontar na mesma direção da distância e ele vai ser independente da direção, certo? O seu módulo. O módulo vai ser independente da direção. O vetor, obviamente, varia. Então, eu posso dizer que o meu campo elétrico ele é tal que o módulo dele só depende da distância. Ok? Se essa for a suposição, eu posso usar de novo a lei de Gauss e falar o seguinte, olha, o lado 1 da lei de Gauss, certo? O lado I da lei de Gauss, ele vai nos dar o quê? Integral de A de E, produto escalar com dA. Né? Se isso for verdade, essa minha suposição de que os campos elétricos eles só dependem da distância, pelo menos em módulo, em todo lugar que eu escolher o meu dA, vai ser mesma direção de dA. Né? E aí é por isso que é importante, né? Parece algo repetitivo, mas é porque a gente está escolhendo sempre a superfície que mais se adequa ao problema. E nesse caso, a gente vai sempre ter produto interno com dA na mesma direção, esses dois vetores. Então, o produto interno deles é o produto dos módulos. Tá? Se eu estou dizendo que o módulo não depende do ângulo, essa integral aqui acaba se tornando quem? O valor do campo elétrico, que depende só do módulo, vezes a integral de dA. Mas a integral de dA é quem? É a área dessa esfera gaussiana, dessa superfície gaussiana, que vai ser, no caso de uma esfera, 4π vezes R2, certo? Então, esse é o lado 1 da equação, independente se eu estou dentro ou fora, certo? Assumindo que os campos elétricos tenham essa simetria que eu acabei de falar. Agora, do lado 2 da equação, envolve o quê? Envolve a carga que está dentro da minha
superfície gaussiana. E essa carga que está dentro da minha superfície gaussiana, agora ela depende, né? Por exemplo, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a 0 para um R menor do que o R, né? O raio da casca, ou seja, vai ser 0 dividido por ε0 dá 0, né? Isso para R menor do que Rzão. E ele vai ser igual a Q se eu estiver do lado de fora, né? Se eu estiver com essa superfície gaussiana, ou seja, para Rzinho maior do que R, a minha carga que está lá dentro é a carga total Q. Então, isso é igual a Q sobre ε0. Portanto, né, quando eu for calcular juntar esses dois lados, a equação que eu vou ter é o campo elétrico, eu vou passar isso dividindo para o outro lado. Então, o campo elétrico, em função da distância, vai ser igual a quem? De novo, por causa disso aqui depender da situação, eu vou ter uma dependência aqui. No primeiro caso, é 0 dividido por isso, então é 0. Ou seja, para R menor do que Rzão. Agora, se eu estiver nessa outra condição e eu passar 4π R2 dividido aqui, eu vou ter Q sobre 4π ε0 dividido por R2. Isso aqui para quem? Para R maior do que o meu Rzão. Então agora, vejam só, isso é exatamente o resultado do Teorema das Cascas. O que o Teorema das Cascas dizia, quando a gente demonstrou isso lá em algumas aulas para trás? Que o campo elétrico, no caso de uma carga esférica, se ele estiver, no caso de uma casca esférica carregada, dentro o campo elétrico vai ser 0. Fora, o campo elétrico vai ser igual ao campo elétrico de uma carga pontual, ou pelo menos como se fosse uma carga pontual situada aqui na origem. É exatamente o campo elétrico da lei de Coulomb para uma carga pontual. Isso, ou seja, com apenas alguns argumentos e 3 linhas aqui, eu consegui demonstrar o Teorema das Cascas usando a lei de Gauss, certo? Então, se você parte, né, se a primeira coisa que você faz na análise de eletrostática é demonstrar a lei de Gauss, o resto fica muito simples, ok? Mas, obviamente, a gente não faz isso diretamente, porque é importante você ver a aplicação da lei de Coulomb em diferentes situações. Mas, né, depois que você determina, né, como é a lei de Gauss, os outros problemas, a maioria deles, né, que podem ser resolvidos analiticamente com a lei de Coulomb, se tornam muito triviais de ser resolvido com a lei de Gauss. E por último, né, nós vamos aplicar a lei de Gauss para um outro problema que a gente já resolveu no caso do campo elétrico calculando com a lei de Coulomb, né? Nesse caso, a gente lá, inclusive, usou o Teorema das Cascas. Aqui, a gente vai usar apenas a lei de Gauss, né? Porque a gente sabe que o Teorema das Cascas sai diretamente da lei de Gauss. A gente vai usar a lei de Gauss para resolver aquele problema onde a gente tem uma esfera carregada, não só na casca, mas no seu volume, certo? Bom, agora imagina que você tem uma esfera em que ela tem carga em todo o seu volume, certo? A carga total que está aqui dentro, a gente vai dizer que é Q, certo? Mas, se eu estiver, por exemplo, medindo uma distância a partir do centro e vier até um ponto qualquer aqui, né, medido pelo vetor R, nesse ponto, eu vou ter uma densidade de carga que depende do meu vetor R, certo? Se a minha densidade de carga, que depende do meu vetor R, for tal que ela só dependa, na verdade, do módulo do vetor R, certo? Em vez de depender do vetor como um todo, somente do módulo, o que isso significa? Significa que qualquer direção que eu olhar, né, com esse vetor R, a única coisa que importa é a distância. A gente diz que isso é uma simetria esférica de distribuição de cargas. Ou seja, a única coisa que importa é a distância. Nessas situações é que eu posso usar a lei de Gauss. Se isso não for verdade, a lei de Gauss não é uma coisa muito prática de se usar, certo? Aí vale a pena você ver qual que é o melhor método, se é realmente usar a lei de Gauss
ou usar a lei de Coulomb. Mas nesse caso, se isso for verdade, que a gente chama de distribuição esférica de carga, aí a lei de Gauss ela, pode ser usada. Tá? Mas para facilitar aqui, porque eu não quero me dar o trabalho de definir uma dependência em R, eu vou para um caso mais simples. Né? Eu vou para o caso onde, ρ de R, ou seja, a dependência simétrica dessa densidade é melhor ainda de se calcular. Ela é uma constante. Ela é igual a ρ0. Ou seja, em qualquer elemento de volume que eu escolher dentro da minha esfera, a densidade de carga vai ser a mesma, independente se ela está mais próximo ou mais longe do centro. Nessa situação, a gente vai definir de novo duas regiões. A primeira região é para R menor do que o raio total, né? Esqueci de desenhar aqui o raio, e para R maior do que o raio, certo? Duas situações, dentro e fora. O que eu tenho dentro? De novo, vou calcular o fluxo total de campo elétrico pelo lado 1 da equação da lei de Gauss. Naquele caso lá, eu vou fazer o quê? Vou fazer a integral, né, de E dA, e percebam, pela simetria do problema, eu não vou mais repetir isso porque é igual a todos os outros problemas, isso aqui pode ser calculado tal que eu vou ter um E de R vezes a área da minha superfície gaussiana que eu escolhi aqui, que vai ser esférica. E a gente já viu isso, que é igual a 4πr². Certo? Agora, o outro lado da equação, que é o lado 2, ele é igual a carga dentro dessa superfície, né, gaussiana, que é menor do que a superfície total. Então, a carga não vai ser Q. A carga vai ser proporcional ao volume. Né? Então, a carga vai ser igual a quem? A ρ0 vezes o volume dessa superfície gaussiana interna. Essa superfície gaussiana interna vai ter um volume π, né? Vai ser 4/3 de π vezes R ao cubo. Ok? Tudo isso dividido por quem? Por ε0. Agora, eu posso, e eu vou fazer isso aqui em cima, calcular quem é ρ0 em termos de Q. Eu sei que ρ0, que é a densidade volumétrica de cargas, é a carga total Q, dividido pelo volume total. O volume total é 4/3 de π R grande, né, R maiúsculo, ao cubo. Então, se eu substituir agora ρ0 aqui, o 4/3 de π vai cancelar com 4/3 de π. Eu vou ficar com a carga e vou ficar sobre R ao cubo. Então, isso se torna o quê? Vai se tornar Q sobre ε0, R sobre R ao cubo. Agora, do lado de cá, que é o lado de fora, certo? Então, eu tenho... O que eu quero ficar aqui? Esse termo é igual a esse. Tá? Agora, do lado de cá, eu faço a mesma coisa. Né? Essa integral vai dar o mesmo resultado. A simetria é a mesma. E de R vezes 4π vezes R ao quadrado, só que quando R agora é maior, eu estou fora. E isso vai ser igual a quem? A carga que está dentro dividido pelo ε0. Mas a carga que está dentro dessa esfera que vem por fora é o próprio Q. Então, isso vai dar Q sobre ε0. E agora eu posso, né, botar aqui e fazer o seguinte. Nesse primeiro caso, e deixa eu apagar aqui em cima, né, porque eu acabei fazendo tudo muito espalhado. Deixa eu apagar isso aqui. Vocês já sabem qual é a condição que a gente está, certo? O que eu tenho? Eu tenho que, né, para R menor do que R grande, o que eu vou ter? Eu vou ter que, passando isso aqui para o lado de lá, eu vou ter E de R igual, R2, e aqui eu tenho R3, então vai ficar um R em cima, e eu dividindo 4π por ε0, vai dar Q sobre 4π ε0 vezes R
sobre R ao cubo. Agora, para R maior do que o meu R, o que eu tenho? Eu tenho que o meu campo elétrico, E de R, é igual a quem? Passa isso dividindo, vai ser igual a lei de Coulomb, na verdade. 4π ε0 R quadrado. Então, perceba a diferença. Do lado de fora, a gente tem uma dependência que vai com o inverso do quadrado da distância. Do lado de dentro, ela vai linear com a distância. E mais legal ainda é, se eu fizer o meu R igual exatamente ao raio, né, as duas equações dão o mesmo valor. Vai ficar R grande por R3 dá 1 sobre R2 maiúsculo. E aqui dá 1 sobre R2 maiúsculo. Então, essas duas equações elas convergem para o mesmo valor aqui na superfície dessa esfera. Se você fizer um gráfico desses dois gráficos, ou um gráfico dessas duas equações, você vai obter um resultado que a gente já teve também, né, e já discutiu lá atrás. Se você fizer um gráfico do módulo do campo elétrico em função da distância, né, aqui é o raio, aqui é zero. Então, nesse intervalo aqui, entre zero e o raio, eu uso essa equação, que é a equação linear, né, que sai daqui para um certo valor. E essa equação aqui é uma equação que cai com o raio ao quadrado. Então, ela é uma equação que faz isso. Lembrando que para R igual a R, elas têm o mesmo valor, né, que é o campo elétrico máximo aqui. Né? Você pode calcular só substituindo o Rzão desse lado. Então, esse também é um resultado já conhecido que a gente obteve usando a lei de Coulomb e o Triângulo das Cascas. Muito bem, então vamos agora resolver alguns exercícios que envolvem a noção de fluxo de campo elétrico e da lei de Gauss. O primeiro problema que a gente vai resolver aí é esse problema, né? Está aqui do lado. Então, ele diz o seguinte, um cubo com aresta igual a 1,4 metros está posicionado conforme essa figura aí que a gente tem, né? Em uma região de campo elétrico uniforme. O que ele quer dizer com campo elétrico uniforme? É que esse campo elétrico ele é igual independente da posição. Né? Ele é igual tanto em módulo, direção e sentido. Determine o fluxo elétrico através de sua face direita, se o campo elétrico é dado por... Aí ele dá 3 tipos de campos elétricos, né? Na letra A, na letra B e na letra C. Aí na letra D, ele ainda pergunta, calcule o fluxo total através do cubo para cada um desses campos, certo? Então, aqui existe um pouco de ambiguidade no que ele quer dizer como fluxo através da sua face direita. Mas eu vou interpretar da seguinte forma. Né? Então, ele colocou um cubo aí, certo? E aqui é a direção X, aqui é Y, e aqui é a Z, e a origem do sistema de coordenadas está lá atrás na aresta, né, do cubo lá de trás. Então, a face da direita eu imagino ser essa face aqui, ok? Essa face que está apontando na direção Y positiva. Okay? Então vamos lá. Ele disse 3 tipos de campo elétricos aí. Né? Ele tem o campo elétrico A, que ele disse que é igual a 6 Newton por Coulomb na direção I. Né? Eu não vou colocar as unidades de medida só por simplicidade aqui. Né? Então, o campo elétrico no caso A, ele é igual a 6I, certo? I chapéu aí é o vetor unitário na direção X. Tá? E aí você tem um vetor unitário na direção Y, que é o J, e um vetor unitário na direção C, que é o K. O B, na letra B, ele diz que o campo é igual a quem? É igual a menos 2 Newton por Coulomb na direção J. De novo, eu vou suprimir a unidade de medida. E na letra C, ele diz que o campo elétrico, na letra C, é igual a quem? A uma soma de duas componentes, menos 3I mais 4K.
Então ele pede o fluxo nessa superfície, nessa face direita. Essa face direita, ela tem, né, uma área, um vetor área, né, que aponta nessa direção. Então o vetor área aqui, né, ele vai ter um módulo A e aponta na direção J, ok? Então, se ele aponta na direção J, eu só preciso calcular quem é A. Ele diz que a aresta do cubo é 1,4 metros. Vamos dizer aqui, para a gente não precisar usar números agora, que esse cubo, né, tem um lado L, tá? Que nesse caso é 1,4 metros. Então, isso aqui é L ao quadrado vezes J. Agora, nós vamos calcular o fluxo em cada uma das situações. Então, ele quer que a gente calcule o fluxo, né, que passa nessa face direita. O fluxo de campo elétrico é calculado como? Como aqui o campo ele é uniforme, né? Ele é uniforme e a área aqui é plana, a gente tem aquela equação, né, que a gente desenvolveu na primeira parte desse capítulo, que fala que vai ser simplesmente o campo, né, produto escalar com a área, certo? Nesse caso, para cada caso, eu vou ter um produto escalar diferente. Vamos lá. No primeiro caso, eu tenho um produto escalar entre I chapéu e J chapéu, mas são dois vetores ortogonais entre si. Então, o fluxo aqui, não preciso nem demorar, vai ser igual a zero, né? Porque o campo elétrico é na direção I e a área está na direção J. Então, eu não tenho nada de campo elétrico atravessando essa área. Já na letra B, né, o campo elétrico é menos 2J. O campo elétrico aponta nessa direção negativa do Y. Então, vai ter fluxo através da área, né, do lado da face direita. Como a direção deles são diferentes, né, são opostas, o sentido, desculpa, a direção é o mesmo sentido, são opostos, esse produto escalar, né, ele vai fazer o quê? Eu vou ter L2, né, vai ser o fluxo de campo elétrico, vai ser igual a quem? O produto escalar aqui vai ser menos 2L ao quadrado, vezes o produto escalar entre J e J. O produto escalar entre dois vetores unitários iguais é 1. Então, olha lá, esse é o fluxo. Aí você precisa simplesmente colocar no lugar do L 1,4 para obter o valor. Eu não vou fazer isso. E por fim, aqui, né, o fluxo, nesse caso, vai ser igual a quanto? Agora, o campo elétrico aqui na C, ele tem uma componente negativa na direção X e uma positiva na direção K, na direção Z. E aí, de novo, esse campo, ele não atravessa a face direita. Então, o fluxo é zero. Matematicamente, isso vem do fato de que o produto escalar entre I e J é zero e o produto escalar entre K e J também é zero. Então, o fluxo, né, A é zero, em B é menos 2L sobre 2 e em C é zero. Na letra D, ele pergunta, calcule o fluxo total através do cubo para cada um desses campos. Bom, agora, em vez de avaliar só a face, certo? Só essa face aqui, eu vou avaliar todas. Mas aí, como os campos são constantes, certo? A única coisa que eu preciso me preocupar é com o fato de que para cada área, numa direção, num sentido, eu vou ter um sentido oposto. Então, se o campo é constante, o que entra em um sai do outro. Então, se para cada par de faces isso é verdade, independente do fluxo na face direita, ou independente do campo, o fluxo total, né, D, para cada uma delas, o fluxo do campo elétrico, para cada um desses campos é zero. Certo? Então, o fluxo devido a esse campo no cubo todo é zero. O fluxo devido a esse campo no cubo todo também é zero. E o fluxo no cubo todo devido a esse campo também é zero. Os motivos, acabei de explicar. Para cada face em que o fluxo for diferente de zero, eu vou ter um entrando e um saindo. Então, eles vão se anular. Vamos para esse outro problema aqui, né? Uma carga pontual de
1,84 microcoulombs está no centro de uma superfície gaussiana cúbica de aresta 55 centímetros. Determine o fluxo através dessa superfície. Então, você vai imaginar uma carga aqui, certo? Que ele disse aí, Q igual a quanto? A 1,84 microcoulombs, certo? E ele diz que isso está no centro de um cubo, certo? Está aqui um cubo. Ele deu a aresta do cubo de 55 centímetros, certo? Isso aqui é 55 centímetros, né? Então, esse Q aqui está no centro. Vou redesenhar aqui para ele parecer que realmente está no centro, né? Então, aqui tem ele mais ou menos aqui. Aqui é o Q. Ok? Então, ele quer o fluxo que passa nessas arestas. Você poderia calcular isso da seguinte maneira. Você poderia determinar aqui, né, um elemento de área, ok? Calcular o campo elétrico devido a... o campo elétrico devido a essa carga nessa distância e usar o elemento de área aí e fazer a integral e achar de um lado. E fazer para cada um dos lados. Obviamente, você poderia usar a simplicidade do fato de que todos os fluxos seriam iguais, né? Então, você não precisaria calcular os 6. Você calcula de 1 e multiplica por 6, você teria esse fluxo. Mas, esse exercício ele é colocado no contexto da lei de Gauss. Então, embora você já tenha essa facilidade, né, de calcular apenas 1 e multiplicar por 6, ainda assim vai ser complicado você calcular esse campo elétrico nessa área aqui inteira. A gente já fez isso, né? Pelo menos para exercícios parecidos com isso, mas agora você não precisa. Estando com a lei de Gauss em mãos, você pode concluir o seguinte. Olha, o fluxo, certo? Independe da superfície, do formato da superfície gaussiana. Desde que a carga contida dentro de uma superfície gaussiana seja a mesma para outra superfície gaussiana, o fluxo vai ser igual. Por quê? Lembrar, a integral de superfície fechada, né, do campo elétrico dA é exatamente o fluxo. Isso é fluxo de campo elétrico. E a lei de Gauss diz que isso é igual apenas a carga que está lá dentro dividido por ε0. Ora, se eu escolher como superfície gaussiana a superfície de um cubo, ou escolher uma esfera, não importa. Independente do formato, ou escolher qualquer outra coisa, desde que a carga lá dentro seja a mesma, o fluxo é igual à carga interna dividido por ε0. Então, o fluxo, né, vai ser o valor dessa carga dividido por ε0. Então, basta você dividir esse número por esse número e você chega na sua resposta. Eu não vou fazer isso, mas essa é a resposta do problema. Independente do formato da superfície gaussiana, se eu sei a carga que está lá dentro, o fluxo é calculado com essa equação do lado de lá. Ok? Vamos para esse outro problema. Uma carga pontual mais Q, né, do jeito que está aqui no desenho, está a d/2 distante de uma superfície quadrada com lado D. Né? Então, você tem uma superfície quadrada, vou desenhar aqui, certo? Aqui está em perspectiva, ela tem lado D, e acima aqui dela, né, a uma distância d/2, eu tenho uma carga mais Q. Está exatamente em cima do centro, né? Como eu coloquei aqui. Determine o fluxo elétrico através do quadrado, certo? Então, a gente precisa calcular o fluxo através desse quadrado. E exatamente, né, usando o mesmo raciocínio do problema anterior, ok? Se eu quiser calcular, né, o fluxo que passa aqui, eu poderia imaginar que isso aqui, na verdade, é uma face de um cubo. Então, se é um cubo, ele vai ser uma superfície fechada. Então, vamos imaginar para o cubo, certo?
Então, se eu tiver o fluxo do campo elétrico no cubo, vai ser igual à integral fechada do campo elétrico dA, mas esse lado de cá é igual a carga dentro dividido por ε0. Então, veja, eu não estou resolvendo o problema ainda para essa superfície, que é o que ele quer. Eu estou resolvendo para o cubo. Então, para o cubo, eu não preciso calcular isso. A gente já concluiu que é exatamente o valor da carga dividido por ε0, porque a carga que está interna ao cubo é o próprio Q. Então, isso é igual a Q sobre ε0. Agora, se eu estiver imaginando um cubo e eu imaginar que essa carga está exatamente no centro do cubo, todas as faces vão ter o mesmo fluxo, porque elas estão, né, com a mesma geometria de distância em relação à carga. Se isso é verdade, cada face contribui da mesma maneira. Então, o fluxo no cubo é 6 vezes o fluxo de cada face. Portanto, isso é igual a Q sobre ε0. Então, o fluxo nessa face, fluxo de campo elétrico, né? Nessa face vai ser Q sobre 6 ε0. Né? Então, de novo, o que eu estou usando aqui, eu estou usando a lei de Gauss e admitindo que, independente da área que eu escolher, nesse caso a área da superfície de um cubo, ela vai obedecer à lei de Gauss. E aí, usando a simetria de que todas as faces deveriam contribuir com o mesmo fluxo, eu chego nesse resultado. Agora considere esses dois problemas ao mesmo tempo aí, né? Eu vou resolver esses dois problemas porque eles são muito semelhantes entre si, né? Eu vou ler para o primeiro aqui, que está do lado de cá, né? Que tem duas lâminas, né? Imaginem duas superfícies infinitas aí, a uma certa distância, né? Com cargas positivas nas duas. E do outro problema, eu vou ter duas cargas, duas faces, mas uma com sinal contrário da outra, uma carregada positiva e outra carregada negativa, né? Primeiro eu vou ler a das duas cargas positivas e depois eu leio a das cargas negativas, das cargas contrárias. Das cargas positivas, né? Então, duas lâminas finas, grandes e não condutoras, com cargas positivas estão frente a frente conforme essa figura aqui, né? Qual campo é? Nos pontos, né? À esquerda das lâminas, entre as lâminas e à direita das lâminas. E aí ele fala para você admitir que a densidade de carga superficial ela E ele pede para você admitir a mesma densidade de carga superficial nas duas lâminas, certo? E fazer uma consideração aí que os pontos, né, que você vai avaliar não estejam próximos demais das bordas, ou seja, eu vou considerar que ela é infinita mesmo, certo? E a distância até as lâminas seja pequena em comparação com as dimensões dessas, né? Ou seja, eu vou considerar de fato que elas são infinitas, tá ok? É isso que a gente vai avaliar aqui. No outro exemplo, no outro problema, é a mesma coisa, ele pede a mesma coisa, campo elétrico de um lado, do outro e no centro, só que agora com duas cargas, né, com carga positiva e com carga negativa do outro lado. Então eu vou desenhar os dois casos ao mesmo tempo e resolver eles ao mesmo tempo. Tá? Então vamos lá. Imagina aqui, eu tenho carga positiva e a outra lâmina, carga positiva. Do lado de cá, eu vou fazer outro problema, onde eu tenho carga positiva e aqui uma lâmina com carga negativa. Ok? Então ele pede para você calcular o campo elétrico aqui, aqui e aqui para esse problema, e nesse problema ele para aqui, aqui e aqui, certo? A gente já concluiu que se eu tivesse só uma lâmina infinita, né, o campo vai ser constante, certo? Apontando para fora, no caso de cargas positivas, e igual, certo? De um lado aqui, ele vai ser igual a sigma, né? A gente chegou a essa conclusão mais atrás, que o campo era igual a, né? O campo de um lado de uma superfície infinita dessa era igual a sigma sobre 2 ε0. Essa foi a conclusão que a gente teve, certo? Então, se eu considerar somente essa placa aqui, ó, do lado de cá, o campo elétrico vai ser nessa direção e com esse valor. Do lado de cá, né, devido a essa placa, ele vai ser nessa direção
e com esse valor. Devido a essa placa, ele vai ser aqui desse lado, né? Ele vai ser nessa direção com esse valor e aqui nessa direção com esse valor. Só que, por princípio da superposição, eu posso olhar para o lado de cá e ver o resultado dessa placa, né? Essa placa também vai gerar um campo do lado de lá, né? Para lá, igual a esse valor, independente da distância. E essa placa vai gerar do lado de cá um campo para cá também, com o mesmo valor. Então, o que a gente percebe aqui? Que desse lado, quando eu somar esses dois campos, devido a essa e essa, eu vou ter duas vezes isso aqui apontando para lá. Então, vai ser sigma dividido por ε0 apontando para cá. Aqui vai ser sigma ε0 apontando para lá. E aqui, como eles apontam em diferentes direções, sentidos, desculpa, vai ser 0. Então, o que acontece? Nesse caso, eu vou ter, né, o resultante. A resultante vai ser campo elétrico para cá, igual a sigma sobre ε0. Campo elétrico para lá, igual a sigma sobre ε0. Aqui no meio, eu vou ter o quê? 0. Tá? Então, é isso que acontece se eu tiver duas lâminas infinitas. Aí, do outro jeito, lá no outro problema, o que eu tenho? Para a parte positiva, né, eu tenho aqui, do lado de cá vai ser assim, e do lado de lá, devido a essa, vai ser para lá. Agora, devido à negativa, aqui vai ser atrativo, certo? Porque a densidade de carga é negativa, então o campo é para cá. Aqui vai ser para cá, né? Eu falei atrativo, mas não é atrativo, é para dentro. Aqui para dentro também. E do lado de cá, devido a essa, também vai ser para cá. E agora você pode perceber o quê? Que desse lado aqui vai ser 0, então campo elétrico aqui é 0. Do lado de lá é 0. E aqui é 2 vezes sigma sobre 2ε0, que é igual a sigma sobre ε0. Então veja que é o contrário desse caso aqui, certo? Para você entender o porquê que a gente faz um problema desse tipo aqui, né, você vai ver, quando estudar campos elétricos em condutores, que isso aqui é como se fosse uma chapa de metal. Se você tiver uma chapa de metal dessa espessura aqui, ó, as cargas elétricas elas vão para as superfícies, né, isso vai ser explicado mais à frente, e no meio eu vou ter campo 0, mas do lado de fora eu vou ter esses dois campos. Já num capacitor, por exemplo, que eu tenho placas, né, metálicas separadas por uma certa distância, esse exemplo aqui reflete o que acontece no capacitor. Do lado de fora o campo é 0, do lado de fora o campo é 0, do lado de dentro o campo é esse aqui, certo? Por isso que o capacitor ele guarda a sua energia no campo elétrico, como a gente vai ver mais à frente, né? E todo o campo elétrico fica dentro das placas, entre as placas. Então é para isso que você tenta entender problemas desse tipo.